Então tá bom. Então agora nós vamos ouvir, deixa eu ver o nome aqui. Ele se apresenta, mas é Francisco Rogério Barbosa Moraes, Super Brasil Telesaúde. A gente está com alguns projetos de saúde aqui. Vamos ver então. Rogério Moraes, startup Super Brasil Telesaúde. Imagina essa história. Família, pai, mãe, filho de 4 anos, aguardando em um posto de gasolina, na estrada rural brasileira, uma carona para levar a criança para um atendimento na capital. Essas histórias desumanas não podemos admitir, são as histórias reais. É por isso que nós estamos aqui. Fizemos uma plataforma com vários aplicativos para conectar pessoas que moram, famílias em áreas remotas, ter a teleatendimento através de profissionais das mais diversas especialidades. Nosso objetivo é levar para as famílias que moram em área remota a saúde conforme nos garante a Constituição. Meu irmão é médico com doutorado. Meu primo é também especialista em tecnologia. Eu sou um jornalista pós-graduado. Entre conosco nessa nossa jornada. Muito obrigado. Vamos lá, Antônio. Assim, eu gosto desses pitches feitos dessa forma. Eu acho que você olhar para a pessoa fazendo o pitch, você vê a energia dela, né? Você vê o brilho no olho. Até porque nesse universo de startups, né, a gente falou ali de algum ajuste ou outro, né? Muitas vezes a gente está buscando o brilho no olho mesmo, né? Até tem uma fala aí que é feita no mercado que os investidores eles buscam investir no jockey, não é no cavalo, né? Por quê? Porque se aquela pessoa tem brilho no olho, se aquela pessoa está disposta a fazer, ela pode não ter a melhor solução do mundo, né? Ela pode não ter, mas ela pode ser a melhor pessoa para conduzir, né? Mediante alguns acertos, alguns ajustes. E assim, eu vi muita energia no Francisco, muita mesmo. Ele, assim, um vigor ali que eu até agora não tinha visto nos demais, até por conta de característica de pitch mesmo. Tá? Confesso que eu imaginei também que fosse uma solução para a área da saúde, mas me parece mais hoje uma solução logística do que qualquer outra coisa, né? Uma solução tecnológica, né, para conectar profissionais com as pessoas, né, que têm a demanda de saúde. Ele não deixa claro como vai viabilizar, né? Faltou talvez os 15 segundos ali para ele focar na solução, porque ele comenta de áreas remotas, mas muitas vezes pequenas cidades, né, mais afastadas, têm até problema com internet. É difícil acreditar que isso acontece no Brasil hoje, mas é uma realidade. Você tem cidades hoje que o pessoal tem uma baixa disponibilidade de banda larga, né, de infraestrutura de rede. Então, assim, se essa pessoa tem uma dificuldade para ir até uma clínica, né, eu imagino que ela também tem uma dificuldade ali, talvez, para ter alguma internet, pelo menos uma internet viável para uma consulta, né? Mas assim, eu de novo gostei muito do Francisco, né? A forma que ele se posiciona, vende uma credibilidade, né? Então eu gostei bastante. Agora, eu confesso que faltou um pouco de informação de como ele vai colocar a solução de pé. Né? O problema, eu entendi, compreendo, concordo com ele, esse problema existe, é latente. Agora, em relação à solução, como que vai funcionar, né? Se é só... Porque, assim, é só para fazer consulta remota. Ele não precisa nem de uma plataforma, ele faz isso com o Google Meet, né? Agora, como levar isso até o pessoal da área remota? Isso que me deixou curioso. Eu acho até que se ele tiver aqui, ou em um segundo momento, a gente poderia até explorar um pouco mais essa solução dele. Tá? Legal. Não, você falou, né? É engraçado, né? Ele é uma pessoa mais velha, mas ele é incisivo, você tá acreditando naquilo que ele tá falando. É legal ver isso, né? Se todos que fizessem pitch tivessem esse mesmo entusiasmo, né? Seria bem melhor. O cara convencia só de brilho no olho, né? Brilho no olho, exatamente. Samara. Então, Liz, acho que eu concordo também com o Antônio. Eu acho que é uma proposta mais voltada
a logística do que necessariamente para a saúde. A saúde seria só a motivação que levaria aquela logística ali, né? Que é a demanda do usuário ali da plataforma dele. Talvez ele deixar um pouco mais claro a questão da viabilidade técnica para isso, né? E deixar ainda mais claro a solução imediata ali que ele vai dar, além dessa conexão, através do quê, por meio do quê. Acho que isso ficaria bem elucidado. Mas, assim, é um estilo de pitch que eu particularmente amo. Quando a pessoa me começa com storytelling, para mim que ele já começou assim, ó, imagina que tá uma família, pronto, eu já fui para a imagem da família com os filhos num lugar remoto, sabe? Esperando um posto de gás. Ele dá uma riqueza de detalhes que você entra na história mesmo. Isso é muito bacana. E eu sou do mesmo perfil do Antônio. Eu curto muito, né? Quando a pessoa, quando vem apresentar um negócio, ela traz esse elemento humano, né? Ela humaniza muito porque isso gera identificação. E se gera identificação, eu já fico atenta para saber que tipo de dor ele está falando e a solução que ele está trazendo. Inclusive, me encaixar, se eu sou ou não sou, né, dentro daquela realidade que ele está falando. Eu achei um dos melhores pitches assim, que a gente viu até aqui, mas se eu puder dar essa dica, é trazer um pouco mais dessa viabilidade técnica aí e ver se ele quer focar mesmo como um produto de saúde ou um produto voltado mais para a logística em si. Beleza. Monteiro. Entendido. Realmente. A gente dá aula para jovens e não tem a mesma energia do Francisco, né? Não é verdade? Os caras fazem aquelas apresentações para a gente. É bem interessante. Está morrendo na hora de apresentar. Desanimado. Deus me livre, guarda. Eu falo para os meus alunos assim, cara, você toma alguma coisa? Tá morrendo? O que foi? Você dá um tranco aí, filho, pega, vamos embora. Verdade. Então, hoje em dia, né, telemedicina aí, a gente faz muitas consultas por telemedicina, né, dentro das cidades, né, mas a gente pode ter o mesmo problema que o Antônio já identificou, né, a falta de rede, falta de banda larga, enfim, falta de infraestrutura para você efetivamente fazer com que aquela teleconsulta, né, ela funcione, né. E uma coisa que ele poderia trabalhar também no pitch dele é apontar quem seriam os parceiros dele nessa jornada aí, né. Porque você não tem uma sinalização. Mas eu gostei do pitch, gostei da dor que ele está tentando buscar, da proposta que ele está fazendo, né. E realmente a gente está na Constituição tem lá saúde para todos, né. E a gente sabe que tem populações aí que são muito esquecidas, né. Justamente por falta de logística, né, como vocês já falaram aí, né. Acho que tem que dar uma estudada nisso, né, e promover aí o estabelecimento de algumas parcerias aí para ficar claro qual que é o intuito. Beleza? Eu gostaria Pode até de fazer... pode falar, Antônio, fica à vontade, nós estamos com o tempo. Tá, eu gostaria de fazer um comentário que eu achei interessante, porque assim, a clareza sobre o problema, sobre a dor, né, influencia muito na solução. E, por exemplo, se o problema dele é a logística, não, eu quero que aquela família tenha acesso, por exemplo, à telemedicina. Eu acho que o pitch dele, a solução dele poderia ser voltada, por exemplo, para prover infraestrutura naquela cidade, fazer um posto de saúde virtual. Também. Hoje, por exemplo, nós temos o Starlink lá do Elon Musk, que é um sistema relativamente barato, né? Você poderia lá criar um ponto dentro de uma cidade remota e falar, pessoal, faça a sua consulta aqui. E aí eu imagino para aqueles médicos, né, para aquele pessoal, eles teriam interesse, por exemplo, em viabilizar uma infraestrutura dessa, que é uma infraestrutura barata, né? E aí, como eu digo, o problema não é só logística, o problema é logística. Ele poderia usar até esse ponto de infraestrutura para outras coisas, não somente para teleconsulta, né? Por quê? Porque ele está provendo uma infraestrutura, né, de acesso à infraestrutura que poderia servir para uma série de outras coisas. Então, pela narrativa de problema dele, me leva a pensar em outras soluções. Por exemplo, isso é uma ideia. Poxa, cria um posto de saúde virtual com uma antena, uma infraestrutura lá de satelital, né? E ele vai conseguir prestar muitos outros serviços até além da telemedicina. Então, assim, eu não sei se a gente está viajando por falta de entendimento do problema que ele narrou, mas, assim, ele abriu um leque gigantesco de possibilidades,
Né? Faz Se, um hub, for, né? se essa for a questão, a gente pode explorar muitas outras coisas. Né? Então, assim, de novo, eu, por exemplo, gostaria de falar com o Francisco depois, num outro momento, falar, o que você está querendo dizer? Por quê? Porque um ajuste ou outro de produto, e com aquela energia dele lá, a gente consegue fazer muita coisa. Né? Isso Verdade. Mas a gente imagina uma cidade pequena e você fazer um hub, né? Faz um hubzinho ali de atendimento. Exatamente. Então, eu anotei aqui, se esse projeto for para frente, a gente vai dar um jeito de falar com o cidadão aí, para poder... Não, gostei muito, Se ele não for para vitrine, se ele não for para vitrine, a gente cata ele na curva ali. Muito bom, muito bom. Então tá, gente.